Olá, aqui é a nutricionista Ana Mello de Florianópolis e hoje eu vim falar sobre diabetes e trazer 4 dicas para ajudar a deixar ela controlada. Bom, primeiro eu quero fazer um resumo rápido, né? Para quem ainda não entende bem o que é a diabetes, vamos resumir rapidamente. Na diabetes, temos uma dificuldade na excreção de insulina ou na produção dessa insulina pelo pâncreas. E a insulina é o hormônio que vai, digamos assim, pegar o açúcar que está lá no sangue e carregar para dentro das células, né? O açúcar proveniente da digestão das nossas refeições. E aí, em muitos casos, né, o diabetes tipo 1, que é o diabetes que geralmente acomete mais os jovens e que realmente precisa utilizar a insulina direto, são casos em que a gente realmente não tem produção de insulina, não tem excreção suficiente. Geralmente é uma falência mais que acontece já lá no pâncreas, né? Já no caso da diabetes tipo 2, que é a diabetes que vai aparecer nos adultos, nos idosos, ela é um tipo de diabetes que acomete a maior parte dos diabéticos. Cerca de 95% dos diabéticos são diabéticos do tipo 2. E essa doença ela já é mais progressiva. Muitas vezes ela vai se desenvolvendo ao longo de 10, 15, 20 anos de hábitos alimentares ruins, de excesso de peso, em que isso vai gerando o que a gente chama de resistência à insulina. São hábitos ruins no sentido de muitas refeições que aumentem demais, né, façam muito pico de açúcar no sangue e aí o pâncreas vai tendo que produzir mais insulina. E mais, e mais, e mais. E vai chegando um momento em que ele não consegue mais dar conta dessa demanda toda por conta de um hábito alimentar que realmente não está legal. Então, via de regra, resumindo bastante, simplificando, é mais ou menos isso, tá? Tendo isso em mente, vamos para o nosso conteúdo prático. Quero trazer 4 dicas para ajudar a manter essa diabetes controlada. E é fundamental manter diabetes controlada. Diabetes é uma doença silenciosa que não pode ser menosprezada, tá bom? Muitas vezes ela fica lá quietinha, sob controle, mas a gente tem muitos riscos de uma diabetes mal controlada. Riscos para alterações de visão, para alterações de cicatrização, para alteração de função renal. E isso muitas vezes vai ter um desfecho gravíssimo, né? De precisar de hemodiálise, de perder a visão, de ter que amputar. Então, assim, é grave. Não menospreze a sua diabetes. Mantenha ela sob controle. E o controle principal da diabetes é a alimentação. Vocês devem conhecer casos de pessoas que não cuidavam nada da alimentação, apostavam só na medicação e não adianta. Aí o segmento disso, o que é? Mais medicação, insulina, mais insulina e ainda assim não dá conta. Porque, via de regra, diabetes é uma doença causada via alimentação, né? Via alimentação errada. Então a gente não cura uma doença que foi causada pela alimentação sem melhorar a alimentação. Então a alimentação é a base da cura ou do controle, né, dessa diabetes. Primeira dica: evite jejuns prolongados. Procure fazer um fracionamento melhor das refeições. O tal do comer a cada 3 horas, 4 horas no máximo, é uma dica bem importante para quem é diabético. Porque o que acontece? A gente faz uma refeição, né, e basicamente toda refeição vai promover alguma liberação de glicose no corpo, né? Toda refeição vai fazer com que a gente tenha que ter liberação lá de insulina. E aí, se a gente faz uma refeição e aí fica muito tempo sem comer nada, a tendência é a gente ter uma queda muito grande dessa glicose, e aí numa próxima refeição a gente está com fome demais, comer um volume muito grande, aí a gente vai ter que produzir muita insulina para dar conta daquela glicose toda que foi liberada naquela refeição excessiva. Então, via de regra, funciona muito melhor a gente tentar ter refeições não tão grandes, não tão volumosas de cada vez, e a gente tentar um fracionamento. Porque a gente não vai fazer pico de insulina demais, porque não comeu tanto, não vai cair tanto, porque a gente não fez um intervalo tão grande e por aí vai. A gente consegue manter um controle melhor ali ao longo do dia. Então, fracionamento para quem é diabético é importante. Segundo ponto importante é observar a qualidade dos carboidratos consumidos. Eu comentei que todo alimento vai ter uma certa liberação de glicose, vai exigir uma liberação de insulina. Mas o tipo de alimento que mais faz liberação de glicose, que mais se transforma em açúcar depois da digestão, são os carboidratos. Ou seja,
Os pães, os biscoitos, o arroz, a batata, bolachinhas, o próprio açúcar, por aí vai. Esses são os alimentos que mais vão se transformar em açúcar depois da sua digestão. Então, observa a qualidade desse carboidrato que você está consumindo. Carboidratos refinados, ou seja, que não têm fibras, eles têm uma digestão muito mais rápida. Então, eles vão ser digeridos rapidamente no estômago, pouco tempo depois vão estar lá no intestino, já vão estar disponíveis e vão ser liberados na forma de açúcar. E a gente vai fazer um pico de açúcar no sangue lá bem rápido, vai ter que produzir bastante insulina, o que causa esse pico e esse descontrole. Então, priorize carboidratos integrais, carboidratos que têm uma digestão um pouquinho mais devagar. Quais seriam esses? Arroz integral, pãozinho integral, biscoitinho integral e bom, né? Observa lá alguns vídeos que eu já gravei sobre lista de ingredientes para observar isso tudo. Batata doce, enfim, procure carboidratos que não liberem açúcar tão rápido. E com relação ao próprio açúcar, de todas as opções de carboidratos, o açúcar é o que vai fazer pico de açúcar no sangue mais rápido. Quando a gente está tomando, por exemplo, um cafezinho adoçado com açúcar, a gente já começa a ter absorção na mucosa da boca. Então, assim, pico de açúcar no sangue é muito elevado com açúcar. Não use. Açúcar precisa ser substituído por um bom adoçante para quem é diabético, tá? Bom adoçantes são adoçantes naturais. Estévia, xilitol, eritritol. E ainda assim, quanto menos adoçar, quanto menos a gente ficar estimulando esse paladarzinho doce, melhor. Terceiro ponto agora. Além da qualidade desse carboidrato, é fundamental a gente observar a qualidade da nossa refeição. Observar qual carga glicêmica que a gente vai ter no todo da nossa refeição. Então, por exemplo, eu falei para priorizar um arroz integral. Mas a gente não faz uma refeição de arroz, né? Vou fazer uma refeição, agora vou comer só arroz branco, ou vou fazer uma refeição e vou comer só arroz integral. Se a gente está comendo um arroz branco no contexto de um prato que metade dele é salada, né? Muita folha, tem um azeitezinho de oliva, entrou um pouco de feijão, entrou uma carne, esses outros alimentos que têm fibra, que têm gordura e que têm proteína, já vão fazer essa função de fazer com que essa digestão seja mais lenta, a gente não faça um pico de glicose nem faça um pico de insulina após essa refeição. Então, nesse contexto, nenhum arroz branco é proibido para quem é diabético. Deu para entender? O que importa é a quantidade desse arroz branco, que, claro, eu não posso te orientar aqui a quantidade para você porque eu não te conheço, mas tenha em mente que você não vai comer um pratão de arroz branco, tá? Ele tem que estar num contexto da tua necessidade, tem que estar num contexto de um prato saudável. E aí esse contexto dele estar combinado com outros alimentos, né, com outros grupos que não seja grupo do carboidrato, vai auxiliar bastante nesse controle glicêmico. E o mesmo vale para os lanchinhos. Então, assim, se a gente faz um lanchinho de pãozinho com geleia, o que a gente tem? Carboidrato com carboidrato, bastante liberação de insulina. Por outro lado, se a gente pega um pãozinho bem integral e coloca um ovo, entrou lá uma fibra, né, do nosso pãozinho, entrou o ovo que tem proteína e tem gordura, já melhorou. Controle de glicemia e liberação de insulina. Num lanche, se a gente comeria só banana e ao invés de comer só banana eu vou comer uma banana e um pedaço de abacate, também já virou outra coisa, porque a gente adicionou uma gordura boa nesse lanche. Então a gente já não vai ter essa liberação do açúcar da banana tão rapidamente. Deu para entender? Então, fazer combinações mais saudáveis, né? Agregar gordura boa, agregar fibra, agregar proteína, isso vai auxiliar demais para que a gente consiga ter um bom controle glicêmico ao longo do dia. Quarta e última dica: faça atividade física. Exercício é fundamental para quem é diabético, é remédio. Durante a atividade física, o nosso corpo ele consegue captar o açúcar do sangue sem precisar utilizar insulina. Esse é um efeito que vai durar o período da atividade física e que vai se prolongar por mais algumas horas depois. Então temos alguns estudos evidenciando isso. Exercício melhora demais controle glicêmico. Então precisa fazer, precisa se mexer. Vai tentando criar o hábito, coloca na rotina no mínimo 3, 4 vezes por semana, mas se mexe. Assim como você tem que usar medicação para diabetes, você tem que colocar o remedinho exercício aí na história. Bom, eu falei que seriam 4 dicas, mas deixa eu dar uma extra.
precisa também estar com peso saudável, tá? Então, quem tem sobrepeso, quem tem obesidade, saiba que isso atrapalha bastante o controle da diabetes. Então, procura se alimentar saudável, se precisa perder peso, se precisa perder gordura abdominal, corre atrás disso, procura um nutricionista e melhora teus hábitos. Diabetes, como eu falei, de olho nela, é doença perigosa que a gente precisa manter sob controle para que a gente consiga ter uma vida normal e que a gente consiga ter qualidade de vida. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim, tá bom? Vai ser um prazer te responder.